Olá a todos, é uma grande felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E hoje vamos começar pelo começo, pelas frases introdutórias. A primeira delas é de Leon Denis e se encontra na introdução do livro Depois da Morte. A introdução do livro Depois da Morte é um dos textos mais belos e profundos da literatura espírita. E escreveu Leon Denis na introdução do livro Depois da Morte. Um só móvel inspira-nos: o respeito, o amor à verdade. Uma só ambição anima-nos. Desejaríamos que, quando nosso invólucro gasto volte à terra, nosso espírito imortal possa dizer a si mesmo: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril se contribuir para aliviar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para reconfortar uma só alma vacilante e entristecida. Essa frase de Leon Denis inspira nosso trabalho, inspira nossa vida e, consequentemente, inspirou a pesquisa que resultou no livro Legado de Allan Kardec. Temos também um parágrafo de Gabriel Delanne, publicado no periódico jornal Le Spiritisme de novembro de 1885. Em geral, conhecemos mais os trabalhos de caráter mais científico de Gabriel Delanne. Porém, Gabriel Delanne também foi um exemplar líder espírita. E o livro Legado de Allan Kardec procura dar pelo menos uma ideia do trabalho exemplar de Gabriel Delanne como líder espírita. Escreveu Gabriel Delanne: a caridade consiste em fazer todos os esforços para colocar a luz em evidência, pois aquele que crê que possui uma parte da verdade está obrigado, pela lei de honra, a divulgá-la. O medo das consequências que possam resultar da discussão nunca deve deter o pensador. Jesus, esse sublime modelo, não pensava duas vezes antes de tratar os fariseus como raças de víboras e sepulcros caiados. Isso deve-se a que ele compreendia que todo aquele que não combate o erro do qual tem conhecimento torna-se responsável e converte-se em cúmplice das desgraças que esse erro pode acarretar. Nós vamos analisar esse parágrafo mais adiante no capítulo chamado Caridade e Verdade do livro O Legado de Allan Kardec.
Temos também um parágrafo escrito por José María Fernández Colavida, conhecido como Kardec espanhol, que foi publicado na Revista Espírita Periódico de Estudos Psicológicos, que é o jornal espírita que Fernández Colavida publicava em Barcelona. Este parágrafo está no número de abril de 1872 e diz o seguinte: é preciso, pois, que os espíritas espanhóis, porque Fernández Colavida se dirigia aos espíritas da Espanha, estejam vigilantes com relação a certos acréscimos e correções que, publicados com o nome de Allan Kardec, têm certa importância, mas que dela carecem, desde o momento em que não foram submetidos aos procedimentos verdadeiramente espíritas. Isso dizemos por amor à doutrina, todas as vezes que consideremos necessário. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Para nós, acima dos espíritas de todo o mundo, está o Espiritismo. Fernández Colavida cita uma frase em latim: Amicus Plato sed magis amica veritas, atribuída a Aristóteles, que significaria o seguinte: sou amigo de Platão, porém sou mais amigo da verdade. E um conhecido me perguntou qual a influência de Fernández Colavida no trabalho espírita que realizo e especificamente nesta pesquisa que resultou no livro Legado de Allan Kardec. Eu tenho pesquisado sobre Fernández Colavida, tenho muitíssimo para aprender sobre ele. Publiquei um primeiro livro sobre o Kardec espanhol, já proferi algumas conferências, a mais recente no Congresso Espírita Sul-Americano, realizado na Bolívia. O que poderíamos dizer, de maneira bem resumida, é que Fernández Colavida, assim como Gabriel Delanne e Leon Denis, foram fiéis ao legado dos ensinamentos da doutrina espírita e do exemplo de Allan Kardec. A fidelidade ao legado de Allan Kardec certamente é uma grande inspiração para todo o trabalhador espírita. E outra característica comum muito interessante entre Gabriel Delanne, Leon Denis e Fernández Colavida é que eles passaram por imensas dificuldades. Por exemplo, problemas financeiros, doenças, questões familiares, incompreensões, ataques, perseguições. E, apesar de tudo isso, eles permaneceram fiéis ao legado de Allan Kardec e enfrentaram os desafios com muita segurança e determinação. Eles eram fortes em meio a todas essas dificuldades. Portanto, são exemplos que nos inspiram, que nos estimulam, que nos motivam no trabalho espírita, sobretudo no trabalho de divulgação do espiritismo. E Fernández Colavida,
particularmente, foi vítima da intolerância religiosa na Espanha. Também foi perseguido até no Equador, porque ele não divulgava o espiritismo somente na Espanha. Ele também divulgava o espiritismo em outros países de língua espanhola. Então, pessoalmente, eu procuro sempre ter presente o exemplo deles. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Se consideram adequado, compartilhem esse vídeo, este material que estamos divulgando gratuitamente. Os vídeos continuarão sendo gratuitos. Aqueles que desejam seguir esse estudo podem se inscrever no canal de YouTube de Estúdios Espíritas e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E desejo a todos vocês, de coração, muita paz, muita saúde, muita felicidade, e que os exemplos de Fernanda Escolavida, Leon Denis e Gabriel Delanne nos inspirem sempre, nos motivem no trabalho espírita, especialmente diante dos desafios. Muitíssimo obrigada a todos vocês de coração.